Olá, seja bem-vinda a mais um Pfizer Curious. O meu nome é Joana Carvalhal E eu sou a Rita Mateus. e hoje vamos falar-lhe sobre sarampo. Sabia que cerca de 99% da população nascida antes de 1970 está protegida contra o sarampo? E que a vacinação contra esta doença se iniciou em Portugal em 1973? Então fique connosco nos próximos minutos e saiba mais sobre esta doença. O sarampo é uma doença da infância altamente contagiosa, que resulta da infecção por um vírus da família Paramyxoviridae, que é normalmente transmitido por contacto direto e pelo ar. Embora seja habitualmente benigno, em alguns casos, o sarampo pode ser grave ou mesmo levar à morte. Tipicamente, os primeiros sinais e sintomas surgem 10 a 14 dias após a exposição ao vírus. Nos primeiros dias, a que chamamos de período catarral, pode surgir febre e mal-estar, seguido de corrimento nasal, conjuntivite e tosse. Podem aparecer também no interior da bochecha pontos vermelhos brilhantes de centro esbranquiçado, as chamadas manchas de Koplik. Entre o terceiro e o sétimo dia, surgem pequenas manchas vermelhas, a que chamamos de erupções cutâneas. Estas podem ter algum relevo e iniciam-se na face, espalhando-se pelo tronco e membros nos dias seguintes, terminando muitas vezes em descamação. O aparecimento da erupção cutânea é tipicamente acompanhado por febre alta e cansaço físico e psíquico extremos e pode durar cerca de 7 dias, após os quais vai desaparecendo gradualmente. O período de contágio pode ocorrer 4 dias antes e até 4 dias após o início da erupção cutânea. Se apresentar algum dos sintomas que referimos anteriormente, evite o contacto com outras pessoas para prevenir o contágio, até 4 dias após o início da erupção cutânea. Os fatores de risco para contrair sarampo incluem as viagens para países onde existem mais casos da doença e ter nascido depois de 1970 sem ter sido vacinado contra o sarampo. Não existem medicamentos específicos para o tratamento do sarampo. O objetivo é proporcionar conforto e alívio até os sintomas desaparecerem, o que demora cerca de 2 a 3 semanas. Assim, é importante controlar a febre, aliviar as dores musculares, repousar e ingerir bastantes líquidos. A vacinação é a principal medida de prevenção contra o sarampo. Esta vacina, conhecida como VASP, é uma vacina combinada que confere proteção contra o sarampo, naturalmente, mas também contra a rubéola e a papeira. Como faz parte do Plano Nacional de Vacinação, é gratuita e está acessível a todas as pessoas a nível nacional. O esquema de vacinação recomendado em Portugal é de 2 doses. Todas as pessoas com menos de 18 anos devem ser vacinadas com uma dose aos 12 meses e a segunda dose aos 5 anos de idade. Os adultos nascidos antes de 1970 não precisam de ser vacinados, uma vez que já se encontram protegidos contra o sarampo. As pessoas com mais de 18 anos e nascidas depois de 1970, sem história credível de sarampo, devem ter pelo menos uma dose da vacina administrada aos 12 meses de idade ou depois. Independentemente da idade, todos os profissionais de saúde sem história credível de sarampo devem estar vacinados com 2 doses, com um mínimo de 4 semanas entre elas. As complicações do sarampo podem resultar da multiplicação do vírus ou de uma sobreinfecção bacteriana, que pode ocorrer durante ou após a erupção cutânea e incluem, por exemplo, a otite média, a pneumonia, as convulsões febris e a encefalite. Os adultos normalmente têm a doença mais grave do que as crianças, sendo particularmente importante estar atento aos doentes imunocomprometidos que, por vezes, não apresentam a erupção cutânea. Por isso, esteja atento. Caso suspeite de ter sarampo, contacte o seu médico assistente para um diagnóstico correto e definição de um plano terapêutico adequado. E por hoje é tudo, esperamos que tenha gostado. Mas antes das despedidas, veja o que preparamos para si na próxima edição do Pfizer Curious. Ficou curioso? Então não perca a próxima emissão. E não se esqueça, pode deixar as suas sugestões para os próximos episódios na caixa de comentários e rever este e outros conteúdos no Facebook, LinkedIn e canal do YouTube da Pfizer Portugal. Até breve! Até breve!